E muito bom dia, comunidade! Mais um vídeo aqui da Sem Fronteiras, a fábrica mais moderna do Brasil hoje de motorhomes. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês como a gente decide o que fazer numa reforma de motorhome. Como vocês já viram aqui no canal, a gente já recebeu quase uma centena de veículos que tinham algum problema. A grande maioria dos veículos que a gente encontrou, o maior problema era a falta de autonomia e, em alguns casos, de segurança. A gente encontrou diversas coisas lamentáveis aqui que a gente acabou arrumando e a gente quer falar um pouquinho a respeito disso. A gente está vendo que o mercado de motorhome está crescendo demais. O número de procura, a quantidade de fábricas tem aumentado muito e a gente tem ficado bastante preocupado em relação às coisas que a gente tem visto aí no mercado. Então, queria mostrar para vocês aqui como a Sem Fronteiras trabalha, qual a tecnologia que a gente utiliza para fazer esses reparos elétricos, essa reforma que a gente chama elétrica, para vocês entenderem um pouquinho que as coisas não são feitas baseadas simplesmente em opinião e experiência. Tudo é feito baseado em anotações, em um log que a gente cria no sistema, para entender primeiro como o sistema do carro se comporta e depois propor uma solução. Então, todas as vezes que um cliente entra em contato com a gente dizendo que minhas baterias não estão segurando carga, o meu motorhome não tem energia, eu queria fazer uma revisão no meu sistema elétrico, a gente marca uma agenda, a gente tem um custo para isso, então a gente agenda essa data e a pessoa tem que vir aqui. A gente não consegue saber o que você tem que fazer sem analisar o sistema. A gente está cansado de receber perguntas do tipo, eu tenho 2 placas solares, 2 baterias, um controlador de 40, o que eu posso fazer para melhorar? Qualquer pessoa que seja responsável não vai conseguir responder essa pergunta sem saber o que tem de equipamento no seu carro, como ele se comporta e quais são os seus hábitos. Porque é importante a gente saber como o carro produz, como o carro armazena e principalmente como você consome essa energia no motorhome. Então, todas as vezes que um carro chega aqui na Sem Fronteiras Motorhome, a gente instala no sistema nele, a gente desconecta os cabos da bateria, faz toda a energia do carro passar por dentro do nosso sistema. Então, toda a energia que sai das baterias do seu carro, antes de ir para os aparelhos consumidores, vão ser conectadas num sistema da Sem Fronteiras e esse sistema vai liberar a energia para o seu carro. E aí a gente consegue aferir certinho todos os elétrons que entram no seu carro e todos os elétrons que entram na bateria quando ele está carregando. Então, depois que a gente instala esse sistema que mensura a entrada e a saída de energia das baterias, a gente deixa o carro carregar no sol aqui na fábrica um dia inteiro para a gente entender se a potência em absorção, se ele entra em flutuação, e depois vamos deixar o carro à noite com vocês dentro, com os donos dentro, né? Utilizando o motorhome de forma normal e vamos ver como é que é essa descarga, a que nível a bateria chega, como é que foi aquilo ali. Feito isso, a gente tem os dados todos armazenados no meu sistema que eu vou botar aqui. Então aqui a gente tem todas as informações que aconteceu no motorhome durante aquele dia. Então a gente tem muita informação, aqui está um compilado geral para vocês entenderem, não queremos entrar em detalhes aqui, mas algumas coisas são bastante interessantes de se observar aqui. Pode ver que entre 8h47 ou 1, 2 da manhã, 3, 4, 5, 7 da manhã, 8 da acontecer aqui, quando a gente ligou ele na fonte. Então logo a gente já percebeu que o controlador de carga dele não estava enviando energia para as baterias, estava em sobrecarga e entrou em modo de proteção. Nesse caso específico, era um controlador comum, a maioria dos motorhomes do Brasil hoje utilizam essa marca, e haviam placas demais. Há uma confusão no manual e muitas pessoas colocam 4. Quando ele entra em modo de proteção, ele para de funcionar. Ele pausa todas as tarefas que o carro consumiu durante a noite. Então isso é anotado, a gente do que precisa ser feito. Então muitas pessoas na internet, de qualquer forma, de uma forma mais rudimentar, igual a gente já fez antigamente, anotando o consumo de todos os equipamentos, as horas que eles vão ficar ligados e tentando fazer uma estimativa, ou fazendo como a gente faz hoje, um software super avançado, talvez uma tecnologia única no Brasil, para aferir com mais precisão
tudo que tem acontecido no motorhome para poder fazer uma projeção do que será necessário. Muita gente entra em contato com a gente já com os equipamentos comprados, às vezes superdimensionados, ou seja, gastou dinheiro à toa, ou às vezes subdimensionados, quis economizar e não vai conseguir ter a autonomia que a gente propõe aqui na nossa fábrica. Então, antes de construir o seu motorhome, façam um projeto elétrico. Só o projeto vai conseguir identificar qual é o consumo do seu motorhome, quanta energia ele precisa gerar, qual vai ser o período de autonomia do seu carro, para que você consiga ter a tão sonhada liberdade, viajar pelos lugares mais bonitos do mundo sem se preocupar com energia. Esse é o propósito da Sem Fronteiras Motorhomes. Muito mais do que fazer carros bonitos, cheio de firuliro, cheio de frufru, a gente está preocupado em fazer produtos que não te dê dor de cabeça. A gente usa a mais alta tecnologia disponível no mundo aqui na fábrica, mas se você precisar de ajuda para fazer um dimensionamento elétrico, entre em contato com a gente aqui nesse WhatsApp, que a gente tem aqui na fábrica um serviço de dimensionamento elétrico e a execução de um diagrama elétrico muito simplificado, sem aqueles termos técnicos da engenharia elétrica, muito mais fácil de você que não entende tanto conseguir entender, comprar os equipamentos corretos, bem dimensionados e executar aí na sua casa. E se você está pensando em construir um motorhome ou comprar um motorhome em uma fábrica, fica bem atento aqui no canal da Sem Fronteiras, se inscreve aqui, porque no próximo mês a gente vai lançar uma novidade que eu garanto para você, vai balançar todo o mercado de motorhome no Brasil. A Sem Fronteiras está no finalzinho do desenvolvimento de um produto super completo que vai resolver todos os problemas de energia de qualquer motorhome do mundo. É uma tecnologia revolucionária que a gente criou aqui na fábrica e que vai ajudar muita gente que quer construir um motorhome ou comprar um motorhome a ter segurança no sistema elétrico e principalmente a autonomia. Então se inscreve aqui no canal, ajuda Sem Fronteiras compartilhando essas informações, porque no próximo mês a gente vai mudar toda a história dos motorhomes no Brasil. Aquele abraço e valeu!